Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui ele sustentou a mim, sustentou a ti. Glorifico o nome do Senhor Jesus, amém? Eu glorifico porque graças a Deus ele me ajudou a passar esses dias. E hoje está muito frio mesmo. Mas o Senhor é aquele que nos aquece, aquele que nos traz, o refrigério no momento certo. A gente tem que agradecer até pelo tempo. Então agradecemos pelo frio, mas que ele possa estar também com aqueles que não têm, um cobertor, não tem com que se aquecer, não tem um alimento, que o Senhor possa ser misericordioso e nós possamos ser fonte dessa misericórdia, amém? Abra comigo em Marcos 3, 21. Acusações contra Jesus. Se Jesus foi acusado, imagina eu e você. Jesus foi acusado sempre, várias vezes, inclusive nessa parte. Então imagina eu e você. E sabe quem que mais acusa a gente? Algumas vezes são aqueles mais próximos, mas às vezes aqueles que não acreditam no poder de Deus. São os que acusam e acusam até de que a gente age em nome de Satanás. Então, vamos ver o que Jesus fala para nós sobre isso. E quando os seus ouviram isso, voltando no 20, e assim foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Então, novamente, ele tinha feito ali a multiplicação. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Então, quem foi prender Jesus? Os seus. Os próximos a ele, de onde ele veio. Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender. Então, dizem, que a gente não tem honra onde a gente, mais precisa. E assim porque onde a gente é conhecido, muitas das vezes não é o caso de Jesus, tá? Não é esse caso. Nós somos conhecidos pelo nosso passado. E as pessoas esquecem que a gente muda, que a gente pode melhorar e pode piorar, que a gente é passível de melhores e pioras. Mas os seus o acusaram. E Jesus era aquele que foi o único que não tinha pecado. Então os escribas já desciam dizendo, tem Beelzebu e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Então ele já acusava que Jesus só podia expulsar demônio porque tinha Beelzebu junto com ele. Beelzebu é Satanás. E chamando-os a si, então ele chamou Jesus a próxima a ele e disse-lhes por parábolas. Então Jesus chamou, os escribas e falou as parábolas. Disse-lhes, como pode Satanás expulsar Satanás? Aí ele colocou eles incógnita, Já que eles vieram me prender, estão falando que eu estou expulsando demônios em nome de Beelzebu e não em nome de Deus. Me explica como que se expulsa Satanás em nome... Pode Satanás expulsar Satanás? Se Satanás está em algum lugar, ele vai querer ser expulso? Não, ele só pode ser expulso pelo nome de Deus. Aí ele começa a continuar a parábola, que hoje é o que a gente faz. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir.
Então ele fala, olha, reino dividido não subsiste. Por que reino dividido? Porque Satanás tem um reino. O inferno é o reino dele. Lembra que ele foi expulso do céu e levou consigo 1/3 dos anjos? Então ele tem um reino. Então, como é que ele vai expulsar os demônios por ele mesmo? O reino se ia entrar em guerra. E ele é um reino organizado. Quem acha que é o reino de Satanás é desorganizado tem que ler a Bíblia. Ele é um reino bem organizado. Ele sabe muito bem o que faz, a quem manda, a quem ordena, qual demônio deve chegar até você, porque ele conhece você melhor do que que você mesmo, que a mim mesmo. Aí ele fala, uma casa dividida, ela subsiste? Não, né? Eu acho que não. E aí ele continua lá. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Então, se Satanás se levantar contra o próprio reino dele, vai subsistir? Não, antes vai ter um fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, então roubará sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e de toda sorte de blasfêmias e com que blasfemaram. Mas antes eu vou voltar aqui. Ninguém pode roubar os bens do valente e entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, então roubará sua casa. Então ele tem duas formas de interpretação. A primeira é, para ele entrar em alguém, ele tem que amarrar o valente. Então, toda pessoa que tem uma casta demoníaca, ela está amarrada. Por isso que a gente fala que o diabo amarra a vida da pessoa. E ele faz morada nessa casa, rouba tudo que é dela, rouba todos os bens e faz morada. É a primeira parte. E a outra interpretação que alguns fazem é que fala, né, que para a gente roubar a casa de Satanás, Satanás ele é tão perverso que ele faz, o valente deu abertura. Ele, apesar de ser valente, que aqui é valente, né, ter coisa, ele faz, o valente ele já é, né, em própria forma, ele já tem a valentia por si só, ele deixou uma brecha. Então, em alguma área, ele simplesmente se dispersou, não conseguiu perceber, e o diabo foi lá e o laçou. Então, por isso que a gente tem que ser vigilante. Então, essas duas coisas tem que observar. A parte do que o diabo faz e a parte da vigilância da gente. Aí ele continua, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que eles blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será o réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. O Espírito Santo, ele quis dizer assim, olha, quando eu estou expulsando, porque foi me dada autoridade. O Espírito Santo está comigo, está na autoridade. O Espírito Santo deu o dom para isso. E se você blasfema quanto isso não há perdão, porque vocês estão blasfemando contra Deus. E quanto a isso não há perdão. Então, por quê? Porque vocês estão chamando o Espírito Santo de espírito imundo. Então, vocês serão os próprios réus de vocês mesmos. Então, vocês são réu do eterno juízo. Então, cuidado com os julgamentos precoces, cuidado quando a gente vê alguma cena e não entende e acha que é alegoria. Cuidado com alguns que falam isso. Ei, você tem que julgar. Se você não acredita,
fecha a tua boca e deixa com Deus. Amém? Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Instagram. Faça a vontade do Senhor Jesus, ide e levai a toda criatura a boa nova. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Uma noite de paz. Shalom. Adonai.